bom dia a todos vocês do Sistema Sagres, bom dia, né, ao ouvinte, telespectador, internauta, né, pessoa que, enfim, consome as notícias aqui apresentadas, né, pelo Sistema Sagres. É sempre um prazer e uma satisfação estar com vocês. Eu já vou fazer aqui a recomendação para você que está nos acompanhando, você que está nos ouvindo, nos assistindo, para você participar. Então, temos esse momento semanal para falarmos sobre regras eleitorais, sobre as eleições em si, com o professor. E aí você pode mandar aqui a sua sugestão, a sua pergunta, tema que você quer ver detalhado. Isso aqui eu não entendi ainda. Como é que funciona isso? Qual é a mudança de regra sobre esse outro assunto? Fique à vontade, você manda aqui a sua sugestão para a gente pelo WhatsApp 629-8400-1757. A gente vai começar, professor, sobre prazos, né? Prazos da Justiça Eleitoral para esse mês de junho. Um prazo, eu vou começar por ele, mas aí o senhor fique à vontade para falar outros importantes, mas é para saída, né, de profissionais da imprensa, quem trabalha no rádio, na TV, nosso meio aqui, né? Esse prazo de desincompatibilização de quem está em cargo público já passou, né? Foi em abril, mas para quem trabalha na imprensa, para quem tem programa, enfim, para quem aparece na TV, para quem fala no rádio, é agora, né? Esse mês de junho, as pessoas precisam sair. Inclusive, semana passada houve esse anúncio de uma apresentadora importante aqui de Goiás, que disse que vai ser candidata e aí já deixou as telas. Eu não vou citar o nome dela, porque agora ela é pré-candidata, né? Não é por conta de concorrência de veículo, não. Se fosse por conta disso, não teria nenhum problema. Nós aqui da Sagres não temos isso. Mas agora, como ela é pré-candidata, enfim, isso chamou a atenção para esse prazo, professor. Exato. O prazo de desincompatibilização já começou, Rubens, ainda não terminou, né? Como você bem colocou aí, o prazo de desincompatibilização, né, para alguns cargos foi lá em abril, mas também tem outros prazos, por exemplo, agora em junho e também no início de julho, né? Para os apresentadores ou comentaristas, né, ou para mesmo participantes de programas no rádio e na televisão, o prazo de desincompatibilização é até o dia 30 de junho. Isto é, o prazo para que elas apresentem ou participem desse programa, né, vai até o dia 30. Chegou no dia 30, deve ser o último programa apresentado ou comentado por eles. Depois disso aí, se apresentar, poderá ter algum problema, né, com o seu registro de candidatura. Isso serve para quê, Rubens? Para evitar a concorrência desleal. Como você mesmo colocou, não é a questão, né, da apresentadora, agora pré-candidata, ser, né, de outra rede, por assim dizer, mas porque ao anunciar, ao falar, vai se estar fazendo, de um certo modo, uma ruptura, né, de igualdade de competição, né? Não vão ter as mesmas chances dentro dessa competição. Então, por isso que os apresentadores têm que se afastar. Inclusive, né, teve né, o Rubens, você sabe bem disso, que depois desistiu da desistência, não é isso? Isso, exatamente. Lá no estado de São Paulo teve isso também. Mas está no prazo ainda, né? Está no prazo. Professor, eu tenho uma dúvida sobre essa questão, esse prazo. Está no prazo. Eu tenho uma dúvida sobre isso. Tem um delayzinho, viu, professor? Quando o senhor conversar com o Samuel Straioto, daqui a pouco ele vai fazer perguntas, aí não tem. Mas comigo aqui, infelizmente, tem esse delay, a gente vai indo. Mas eu tenho uma outra dúvida sobre esse prazo aí para quem aparece na TV, no rádio, enfim, apresentadores, comentaristas. Porque hoje em dia tem uma força muito grande, os canais digitais têm uma força muito grande. E aí tem várias possibilidades disso, mas eu queria fazer referência especificamente aos podcasts. Esses videocasts aí, tem o Flow, o Podpah, não é o caso desses que eu citei, esses dois, mas tem vários outros podcasts que acabam funcionando como se fosse ali um programa quase que diário, em que a pessoa fala, dá opinião, aparece, tem relevância, depois de quem sabe aparecer nesses canais aí, ela pode querer ser candidata. Não tem regra para esses canais digitais, tipo canais no YouTube, quem faz transmissão ao vivo. A regra não vale, professor? São coisas diferentes? Então, Rubens, a lei não trouxe, né, nenhuma vedação a elas. E, primeiro, vamos imaginar, a lei é de 97.
Eu sempre falo isso nas minhas aulas, né, quando eu comento sobre a propaganda, os engenhos lá em 97, nós não tínhamos internet no Brasil, né? A internet estava ali engatinhando em termos de mundo, aqui no Brasil estava mais engatinhando ainda, né? A coisa vai começar a esquentar com relação à internet mesmo, a partir do ano 2000, né? Do ano 2000 para frente, e começa-se a ter a utilização mais massiva, né, da internet. Tem outra diferença. Então, a lei não previu essa situação da internet. Além disso, a internet ela não é uma concessão pública, assim como rádios, né, e as emissoras de rádio e as emissoras de televisão, que são concessões públicas. Então, exatamente por isso é que a lei não traz nenhum tipo de vedação para os programas ou outros engenhos que sejam produzidos via internet. Tá? Então, qualquer podcast, videocast, etc., ou mesmo stories nas mídias sociais, nas redes sociais, não estão acobertadas, né, por essa restrição em si. Agora, vai trazer outras, por exemplo, a publicidade. Então, quando a gente vai falando sobre publicidade na rede, aí sim nós temos algumas formas limitadoras dessa publicidade. Mas a participação, né, nesses programas da internet não há nenhuma restrição. E eu fiz a pergunta mais para entender mesmo, viu, professor? Qual é a diferença, né? Qual pode ser a diferença? E acho que essa é uma diferença importante, não é concessão pública. Enfim, trouxe mais o debate mesmo. Quem está nos acompanhando pode também fazer esse debate, né? O que você acha? Quem tem esse tipo de canal, que tem milhões de inscritos, uma audiência grande, também acaba, em algum aspecto, se assemelhando a essa questão da desincompatibilização de profissionais de imprensa. Mas tem essa diferença, não é uma concessão pública. Professor de Direito Eleitoral Alexandre Azevedo conosco nessa parceria e também com as suas perguntas. Samuel Straiotto. Obrigado, Rubens. Bom dia ao professor Alexandre. Obrigado aqui por nos atender. A gente vai, então, aqui destacando alguns assuntos. Rubens e eu vamos batendo uma bola, professor, com o senhor aqui. São diferentes temas neste calendário eleitoral. Ainda nessa perspectiva sobre desincompatibilização, então, só para deixar claro, professor, essa desincompatibilização de apresentadores de programas de rádio e televisão se deve justamente pelo caráter público da concessão, por isso não entra a internet e também os veículos impressos. Precisamente, Samuel. Primeiramente, né, bom dia, Samuel. Realmente, nas emissoras de rádio e televisão, concessão pública. E você bem lembrou, né, os veículos de comunicação impressa também estão fora disso aí, assim como a internet. E o motivo é bem simples, não são concessões públicas como são as emissoras de rádio e televisão. Professor, mas esse aspecto, né, por mais que a internet ela não tenha as suas vedações expressas na lei, como o senhor destacou, mas também o céu não é limite, não é? Aí é preciso, entendo, né, que é preciso também a gente observar outras situações. O senhor entende que, por exemplo, caracterizando algum tipo de abuso de poder econômico, outro abuso do tipo de poder propriamente político, principalmente quem obtém já algum cargo, isso também pode ser observado num trabalho de fiscalização dos agentes para que esse espaço ele não fique uma terra sem lei? Sim, Samuel, de duas formas, a gente pode examinar essa questão. Primeiro, aquela situação do disparo em massa, né, de mensagens ou de formas de comunicação. Havendo esse disparo em massa, né, pode ser caracterizado como abuso. Então, vai se verificar os valores utilizados e o alcance que aquilo teve, até mesmo a questão da mensagem que foi levada. Agora há pouco, sim, no ano passado, né, o Tribunal Superior Eleitoral cassou o mandato de um deputado estadual exatamente por
veicular no dia ali da eleição, né, mensagens de fake news, né, dizendo, inclusive, que havia documentos da própria Justiça Eleitoral reconhecendo fraude nas urnas. Né? O tribunal, então, entendeu que aquilo ali teve o condão de afetar a concorrência entre os candidatos. Por isso cassou o mandato. Agora nós vamos ver uma situação, na terça-feira, né, amanhã, né, o Supremo Tribunal Federal julgando em plenário virtual se essa situação configura ou não algum ilícito eleitoral apto a autorizar a cassação, não é, do mandato dessa pessoa. Além disso, vamos imaginar, né, Samuel, nós tenhamos aí os digital influencers, que tem milhões e milhões de seguidores, e ele pode ali expressar, né, dizer o seu voto ou o seu apoio? Pode. Né? Então, vamos imaginar, Alexandre tem lá milhões de seguidores, fala lá em quem vai votar. Ele pode? Pode. Por quê? Porque é uma liberdade de expressão. Porém, se ficar configurado que essa fala somente ocorreu por conta de patrocínio, de publi, né, como é colocado aí sim nós vamos ter um possível abuso do poder, né, político, econômico, né, ou dos meios de comunicação social. Porque a Justiça Eleitoral já considera que a internet é, sim, um meio, uma forma de comunicação social e, por isso, também se submete à questão do abuso. Professor, ainda nesses prazos de desincompatibilização, além desse que a gente tem a referência dos profissionais de veículos de comunicação, também nós temos agora, por esses dias, aquelas pessoas que são ligadas a entidades de classe. Quais são as restrições e também os apontamentos que estão expressos aí no nosso calendário eleitoral? Então, para o servidor de forma geral, né, o prazo é de 3 meses antes das eleições. Né? Então, ali, julho, né? Julho, agosto, setembro, a eleição, então, dia 1º de julho, ele já deve estar se desincompatibilizando, né, para poder também se candidatar. Com relação, né, às entidades de classe, que a gente tem aí, o sindicato, aí, ocorre a mesma coisa, né? 3 meses antes das eleições, já deve estar procurando se afastar, se quiser se candidatar às eleições. Professor, também há outros temas aí que a gente também gostaria... tem... Sim, Samuel. Não, pois não, Rubens, fique à vontade. Um outro tema que eu ia trazer agora é a questão das vaquinhas, né, professor? Há uma possibilidade agora de já pré-candidaturas terem vaquinhas para arrecadarem dinheiro, ou só quando elas forem realmente candidaturas, professor? Excelente, Rubens. A questão das vaquinhas eletrônicas, do financiamento, de forma geral, a possibilidade do candidato arrecadar fundos, né, para sua campanha, somente é possível, né, depois do registro de candidatura, abertura de conta bancária, e etc., ou em alguma outra coisinha ali. Isso lá por volta do dia 15, dia 16 de agosto. Porém, a legislação já permite, a partir do dia 15 de maio, que as pessoas, esses pré-candidatos, efetuem vaquinha eletrônica, isto é, financiamento coletivo para a campanha eleitoral. Então, ele vai poder buscar uma entidade que seja registrada, cadastrada na Justiça Eleitoral, no Tribunal Superior Eleitoral, para já começar a fazer uma campanha mesmo, né, de arrecadação de fundos, mas com cuidado. Esse montante, esse dinheiro, só poderá ser passado ao candidato depois que ele abrir a conta bancária dele de campanha. Aí ele vai poder pegar esse dinheiro e investir. Se por acaso, Rubens, vamos imaginar, isso aí não acontece, né? A gente sabe, as pessoas são bastante honestas, mas vamos imaginar, um pré-candidato fale, olha, votem, doem para mim, que eu vou ser candidato, aquela coisa toda, e consiga arrecadar ali 100 mil reais. Conseguiu arrecadar 100 mil reais. Aí chega lá na frente e fala, quer saber?
100 mil reais eu não vou candidatar nada, não. Vou pegar esse dinheiro aqui, vou fazer uma viagem aí, né? Vou investir em mim mesmo, vou fazer uma viagem. E desiste da candidatura, fala, eu não sou mais candidato. Esse dinheiro, que foi agora arrecadado, deverá ser entregue, devolvido aos doadores. Né? Então, ele não pode dar uma de esperto ali, de pegar o dinheiro, né, falar que é candidato, arrecadar esse dinheiro e lá na frente desistir, né, de ser candidato e falar, não, esse dinheiro eu vou fazer bom uso dele. Eu vou fazer bom uso dele, porque ele vai ter que devolver aos doadores. Ele vive, né? A entidade ali que organizou e administrou essa vaquinha eletrônica. Professor, mas mesmo aí com essa devolução, também há o pagamento das taxas administrativas. Como funciona? Aí esse pagamento das taxas administrativas ou o próprio instituto vai fazer ali o rateio ao devolver para esses doadores, né? Porque essa pessoa, evidente, não vai fazer nenhum pagamento, né? Então, caberá a esses doadores, no final das contas, arcar também com essa despesa. Professor, somente pessoas físicas podem fazer esse tipo de doação nessa vaquinha eletrônica. Uma pessoa pode fazer mais de uma doação? Boa pergunta, Rubens. Pode. Uma pessoa pode fazer várias doações, só que existe um limite não numérico de quantidade de doações, mas sim do valor, né, que pode doar. Por exemplo, né, a pessoa que no ano passado recebeu aí 10 mil reais. Essa pessoa, um rendimento de 10 mil reais durante todo o ano, poderá doar até R$1.000. Isto é, 10% do seu rendimento anual. Tá? Essa é a limitação. E aí, dentro desses 10%, pode fazer várias doações, inclusive para vários candidatos. Né? Vou doar para um candidato, um deputado estadual, um deputado federal, um deputado, um senador, um governador, pode fazer essas doações aí, né? Desde que seja limitado a 10% do seu rendimento bruto do ano anterior. E aí também, professor, há possibilidade de um cruzamento de informações para que essa possibilidade de uma pessoa fazer mais de uma doação não seja aí uma forma de se burlar uma regra, no sentido de ser, por exemplo, um laranja utilizado por uma pessoa jurídica para poder fazer esse tipo de financiamento. Isso também, a legislação, ela dá limites expressos em relação a isso? Exatamente. Vamos imaginar, Rubens, a sua pontuação foi perfeita. Né? Nós tivemos aqui no estado de Goiás, eu posso falar porque é uma situação pública e notória, o Henrique Meirelles, né? Pretendia ali se candidatar. Só que ele barrou, e essa foi uma das justificativas dele, que ele barrou na questão do financiamento. Né? Por quê? Porque ele não pode doar 10% do patrimônio. Não é isso, não é 10% de todo o patrimônio, é 10% do rendimento bruto que ele teve no ano anterior. Né? Então, ficaria ali um limite para ele pequeno. Tá? E aí, qual seria a solução? Né? Fazer esse ilícito, né, que você bem pontuou, pegar laranjas, passar dinheiro ali para laranjas e essas pessoas fazerem as doações para a campanha dele. Qual é o problema disso? Há um cruzamento de dados. A Justiça Eleitoral e a Receita Federal do Brasil têm ali um convênio, né? Então a Justiça Eleitoral fala, olha, Receita, essas pessoas aqui doaram, mandam os CPFs para a Receita com os valores e a Receita devolve, olha, valor aí extrapolou. E aí o Ministério Público pode entrar com ação, né? E essa ação julgada procedente imporá ao doador irregular uma multa de 100% do excesso. Então, vamos imaginar, a pessoa poderia doar R$1.000, doou R$3.000. Vai pagar uma multa de R$2.000, que é o valor excessivo. Professor, para uma série de doações, muitas pessoas, quando vão fazer determinado tipo de contribuição,
já associam, por exemplo, numa dedução a imposto de renda. Nesse tipo de vaquinha eletrônica relativa aí ao processo eleitoral, há alguma possibilidade ou não em relação à dedução no imposto de renda? Não há, Rubens, de nenhuma forma, nem a doação na vaquinha eletrônica, nem a doação direta ali depois para o candidato, né? Seria até algo a se pensar, né, de se ter uma certa algum benefício fiscal realmente ao doador, exatamente porque, havendo isso aí, ele iria declarar já direto à Receita Federal que fez essa doação e ficaria algo mais fiscalizável, né, tanto pela Justiça Eleitoral quanto pela Receita Federal do Brasil. Nos quadros hoje, né, no quadro normativo que nós temos hoje, não há nenhum benefício fiscal, e por isso as pessoas acabam não informando, né, a Receita Federal, e aí acaba a Justiça Eleitoral tendo que fazer esse convênio para eventualmente identificar, né, eventual doações e excesso, né, nessas doações. Professor, nessa vaquinha eletrônica, como é feita a prestação de contas? Nessa vaquinha eletrônica precisa emitir recibo? Como que as pessoas podem acompanhar essa prestação de contas daquilo que foi doado? Então, não vai haver uma emissão de recibo eleitoral nessa vaquinha. Vai ser algo melhor ainda, porque a pessoa que vai doar deve se identificar ali com o seu CPF, né, outras formas, né, de identificação. Não é o dinheiro em espécie, é por transferência ou por cartão, etc. Então, tem como identificar essa pessoa que está doando. E lá na frente, quando o Instituto for repassar ao candidato, aí sim, o candidato vai emitir um único recibo eleitoral para essa entidade, e ela vai fornecer ali para o candidato a relação de todos os doadores, né, o CPF, e também os valores, não é, que cada um efetuou na sua doação. Professor, da minha parte aqui, gostaria de levantar um último tema com o senhor, para a gente já caminhando aqui para o final da nossa conversa hoje, sobre a sanção da lei relativa a gastos com publicidade, com propaganda, que ocorreu na semana passada. Foi no dia 1º, só ilustrando aqui a lei de número 14.356. Então, nós tivemos essa lei aprovada, essa lei sancionada, melhor dizendo, na semana passada, e aí a alteração de limites de gastos de pessoal com propaganda em ano eleitoral. Aí, só para ilustrar aqui, professor, para a gente ir para o debate, me preocupou muito quando aí vi essa lei, pela possibilidade de um aumento do gasto nesse ano eleitoral. Por exemplo, o governo federal ele terá um aumento estimado em 25 milhões de reais somente com esse tipo de despesa. O que foi alterado, professor? O que dizia a regra antes, o que diz a regra agora em relação a isso? Rubens, desculpa, Samuel, é uma situação assim que me deixou até perplexo, né? Eu tive aula, né, aula na faculdade, né, sobre condutas vedadas. Avisei para meus alunos: olha, eu quero que vocês tragam aí para mim, não é, os VAPMEDs, a legislação de vocês, e a minha aula foi na quarta-feira, Rubens. E eu sou uma pessoa, eu preparo a aula, geralmente logo no início do semestre, a gente já vê que tem a alteração, já faz o material impresso, e além disso, a semana anterior eu vou lá, leio novamente, para a gente, né, não ficar aí, né, a ver navios, né? Só que essa lei, ela entrou em vigor no dia 31, só que ela só foi publicada no site no dia, né, ela foi sancionada no dia 31, entrou no site ali do Planalto no dia 1º, né? No dia 1º. E aí vai o professor Alexandre lá no dia 1º, pega, aí a hora que eu vou ler com os alunos, eu vejo, gente, eu nunca tinha visto esse inciso, o que aconteceu? É que foi publicado ali em cima da hora mesmo.
primeira pergunta que você fez, olha, essa norma, Rubens, ou Samuel, não tem validade para essa eleição agora, né? A Constituição Federal, no artigo 16, fala que a lei, né, que altera o processo eleitoral, ela entra em vigor imediato, só que ela não tem aplicabilidade para a eleição que ocorra há menos de um ano. É o caso aí. Nós já estamos às vésperas da eleição. Então, não tem como, Samuel, essa lei já vai valer para essas eleições. Primeiro ponto é isso. Segundo ponto, a lei anterior, né, a forma anterior, falava o seguinte, olha, a propaganda institucional no primeiro semestre do ano das eleições será a média dos gastos dos primeiros semestres do primeiro ano do mandato, do segundo ano do mandato e do terceiro ano do mandato. Então, eu pegaria o primeiro semestre dos 3 anos anteriores, veria o que eles gastaram e faria uma média. E essa média seria o que o governante poderia gastar nesse primeiro semestre do ano da eleição. O que a lei faz agora? Ela fala, não é a média de gastos dos primeiros semestres, é a média de gastos dos 3 anos. Então, vai se pegar os 36 meses do mandato até então, pega todos os gastos, né? E a lei fala empenho, então não precisa nem necessariamente haver gasto, é o valor que foi empenhado. Pegue todos os valores que foram empenhados nos 3 anos anteriores, faz uma média e dessa média mensal multiplica por 6, né, que é um período de meses do semestre. E aí esse valor será o valor que poderá ser gasto na propaganda institucional. Evidente, é uma forma, é um cálculo para aumentar, possibilitar o aumento de despesa com propaganda institucional na véspera da eleição. Não é outro motivo, tá? Isso aí, nós temos ainda que sentar, interpretar e ver como que vai ficar. A meu ver, é uma forma de legalizar o abuso, né, do poder econômico, do poder político, porque não faz nenhum sentido aumentar, ampliar esse valor de gasto. Ter um gasto diferente apenas porque se trata de um ano eleitoral. E vamos lembrar, né, Samuel, que início de ano as coisas sempre começam mais devagar, né? Tem que primeiro aprovar o orçamento, às vezes o poder público ainda não recebeu, então não tem dinheiro em caixa para começar a fazer a propaganda institucional, então vai se atrasando. Por isso que pretenderam pegar todos os meses anteriores, né, à eleição, são os 36 meses, fazer o cálculo e a média deles para aumentar o valor que poderá gastar com a propaganda institucional durante esse primeiro semestre das eleições. Com a gente aqui no Sinal Aberto, o professor da área de Direito Eleitoral, Alexandre Azevedo. Rubens, contigo. É isso, professor. Obrigado pelo contato com a gente aqui na Sagres e até segunda que vem. E a gente vai seguir nessa parceria ao longo dessa eleição de 2022. Obrigado e até mais. Obrigado, Rubens. Obrigado, Samuel. Obrigado, né, ao consumidor das notícias do Sistema Sagres. Para mim é sempre um prazer e uma honra estar aqui participando com vocês e até segunda-feira que vem. E eu lembro a você que nos acompanha que você pode mandar a sua sugestão de pergunta, dúvida, assunto aí sobre as eleições de 2022, as regras dessa campanha. Você pode mandar para a gente pelo nosso WhatsApp.